Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 45, 46, 47 e 48 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 45. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que eu plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Capítulo 46. Profecia contra várias nações, a invasão e a conquista do Egito. Jeremias 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e os pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando às costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros. E saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do seu clamor. Porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof, em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação,
e será abrasada até que ninguém mais ali mora. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte, até os seus mercenários no meio dela. São como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas. Fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon de Nor, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas tu, Faraó, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo às nações entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, pois castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Façamos agora a leitura do capítulo 47 do livro de Jeremias. Diz o título: Profecia contra os filisteus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantaram as águas do norte, e tornar-se-ão, se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia em que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A rapadura veio sobre Gaza, foi desraigada, Asquelon com o resto do seu vale, até quando te sarjarás? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descanse e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Amém, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 48 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriataim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais em Esbom. Pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada, e a espada de ti seguindo. Voz de grito de Aronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Porque pela subida de Luite, eles irão com choro contínuo. Porque na descida de Horonaim, os adversários de Moabe, ouviram um lastimoso clamor. Fugi,
Salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará e perecerá o vale. E destruir-se-á a campina, porque o Senhor disse: dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão os seus vasos e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Estais prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou diz: o que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai a Amon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blaitaim, e sobre Quirinhataim, e sobre Bet-Gamu, e sobre Bet-Meon, e sobre Coeliote, e sobre Bozar, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. E Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe. E sede como a pomba que aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância, da arrogância do seu orgulho, e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Quirileres se lamentarão. Com o choro de Jazé, chorar-te-ei, ó vinde de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vítima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse
nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale e até Jaza, e desde Zoar até Oronaí. Se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nilo se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos, e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas sobre o meu coração pelos homens de Quirim-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os ombros sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto. Gemei. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral. Porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam. Como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão ao redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe, naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele e sobre Moabe o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas logo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e suas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Amém, aleluias, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 45, 46, 47 e 48 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Clamamos ao Senhor para que haja paz entre os povos, paz entre as nações. Nações ricas possam dividir suas riquezas com as nações pobres. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.